pensado sobre glorificar a Deus, glorificando a Deus com a nossa vida. Que você e eu fomos chamados para glorificar a Deus. E a gente precisa estar servindo a Deus. Quem fica só de lado, só olhando, ou só reclamando, ou só esperando algo para amanhã, não experimenta o que Deus está fazendo hoje. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Atos 16, porque hoje nós vamos pensar sobre glorificando Jesus na vida. Nós pensamos sobre glorificar o nome de Jesus, sobre glorificar a Jesus com as nossas conquistas, mas hoje eu gostaria de pensar sobre glorificar a Deus com a vida. E quando a gente conta e lê este texto que está no livro de Atos, eu vou ler um texto longo, para variar, não é? O pastor gosta de ler textos longos. Vou ler os 34 primeiros versículos do capítulo 16, que conta alguns episódios de Paulo, especialmente ali na cidade de Filipos, quando ele vai na sua segunda viagem missionária. E diz assim, Atos 16, do verso 1 em diante. Chegou a Derbe depois a Listra, está falando de Paulo, viu, meus irmãos? Perdão. Paulo, então, chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele, de Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho de salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado.
Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, a tua palavra foi lida, e nós te pedimos, ó Deus, que ela venha realizar no nosso coração aquilo que é do teu agrado. Dirige a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, para compreender, para entender, para sentir, ó Deus, esta tua vontade. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. O primeiro convite de Jesus para os seus discípulos, a gente pode pensar ali em Mateus, no capítulo 11, quando ele registra assim, Jesus dizendo àqueles que estão ouvindo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o primeiro convite de Jesus. Venham andar comigo, venham tomar sobre si o meu jugo e aprender de mim. E é um convite para caminharmos com Jesus sempre. Já expliquei para os irmãos essa ideia de que Jesus está falando desse jugo, que era aquela canga que se colocava nos animais para que eles pudessem andar lado a lado para fazer o arado da terra, para arar a terra. E o convite de Jesus para mim e para você é que nós caminhemos assim com ele, de braços dados, junto, lado a lado, na mesma direção e no mesmo ritmo. Andamos mais um pouco, encontramos Jesus já no final do seu ministério, naquela noite de quinta-feira que precedia a sua morte, chamando os seus discípulos e falando com eles. E uma das conversas que Jesus tem naquela noite é que ele diz assim: olha, sem mim vocês não podem fazer nada, porque eu sou a videira, vocês são os galhos. Se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão dar muito fruto. Mas se vocês não estiverem ligados comigo, em comunhão constante comigo, em íntima comunhão comigo, vocês vão ser parecidos com galhos secos, que são arrancados, jogados fora, queimados, porque eles não servem para nada. Portanto, vocês precisam estar ligados a mim, como o galho está ligado à parreira, para que vocês possam dar fruto, e muito fruto que glorifique o Pai. A experiência dos discípulos, depois dessas palavras de Jesus, é de que eles precisam entregar-se completamente, uma rendição inteira da sua vida para que Deus possa se manifestar através deles, para que o poder do Espírito possa se manifestar e ser patente a todos. É assim que o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve aos Filipenses e afirma que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A minha vida está dirigida em torno de Cristo Jesus, e tudo que eu faço é exatamente voltado para Cristo, porque se eu vivo é para Cristo, e se eu morrer eu estarei com Cristo. É assim que ele define a sua vida. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ou quando ele escreve aos Gálatas, você vai lembrar disso, ele diz: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque, portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E quando nós lemos Atos 16, nós percebemos
que estas falas do apóstolo Paulo aos filipenses, aos romanos, aos gálatas, é exatamente o que acontece nessa história. Paulo vive uma ideia, vive uma experiência de não pertencimento. Paulo não pertence mais a si mesmo, a sua vida não é mais sua. A sua agenda, os seus planos, os propósitos da sua vida não dizem mais respeito somente a ele, mas especialmente a Cristo Jesus. E esse é o desafio para mim e para você. Como é que nós, em pleno século XX, podemos viver de uma tal maneira que possamos dizer àqueles com quem nos relacionamos, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Chegar para os filhos e falar, você sabe aqui que a minha vida é assim, eu vivo para Cristo, e se morrer eu vou estar mais satisfeito, vou ter lucro em partir desta vida para outra. Ou compreender para quem está vivendo conosco no nosso trabalho, quando nos chamam para participar de alguma coisa, eles terem plena consciência de que a nossa vida pertence a Jesus. E que a gente vai glorificar a Jesus quer na vida, quer na morte. E com quem convive conosco, na nossa igreja, por exemplo, percebermos que, olha, fulano, o eu de fulano, o ego de fulano, do irmão fulano, da irmã fulana, ela está crucificada. Ela pensa, ela olha em Cristo, ela quer que Cristo se manifeste através da sua vida. Esse é um desafio. Como perceber em minha vida os frutos que glorificam a Deus. Esse é um desafio para mim, para você, todo dia. Passa mês, o Marcos lembrou dos semestres, vamos entrar no segundo semestre, passou um período, entramos em férias, em recesso, vamos voltar com tudo para o segundo semestre, e de novo, a nossa vida pertence a Deus, tudo que fazemos pertence a Deus, tudo que nós somos glorifica o seu nome. A gente precisa glorificar a Deus com a nossa vida, e nós precisamos abraçar a Jesus. Quando Ele nos convida para andar no jugo, eu tenho essa figura da canga, mas você já andou de braço com alguém? Na chuva, quando você tem um guarda-chuva que é um pouco pequeno, você agarra no braço da pessoa e os dois se juntam e vamos no mesmo passo para a gente se molhar menos, bem juntinhos, especialmente quando a gente é namorado, né? Que aí fica mais juntinho ainda, abraça. A ideia de glorificarmos a Jesus é exatamente que nós precisamos abraçar a Jesus. E se você estiver abraçado com Jesus, se você estiver percebendo que Jesus está no mesmo caminho que você está fazendo, você vai glorificar a Deus. Diz um teólogo exatamente isso, que se o caminho pelo qual você está indo, você não cruzar com o diabo, não passar por ele, é sinal que você está indo na mesma direção que ele. Então você precisa estar abraçado com Jesus para poder glorificar a Deus. E eu queria pensar com você nessa história toda que fala de alguns meses, talvez alguns anos que Paulo está trabalhando, que podem glorificar a Deus, que é um desafio para mim e para você. 2 atitudes apenas nesses... Nossa, pastor, o senhor leu 34 versículos para falar sobre 2 atitudes? Sim. Porque ela vai penetrando na nossa vida. Ela vai dizendo, passando os dias, os meses, os anos, se nós estamos glorificando a Deus. Guarda no seu coração, então, que você precisa abraçar a Jesus. Quando acordar amanhã cedo, começar aquela semana cheia de lutas, cheia de tarefas para realizar, falar, Senhor Jesus, me dá sua mão, me dá seu braço. Eu quero andar com o Senhor, eu quero andar lado a lado com o Senhor, eu quero perceber a sua presença bem próxima de mim. Eu não estou falando figuradamente, estou falando de maneira muito concreta, você ter essa percepção de Jesus ao seu lado. A primeira delas, e tem a ver conosco, com uma decisão minha e sua, do seu coração, do meu coração, é organizar a vida a partir da missão. Organizar a vida a partir da missão. Veja que Paulo faz escolhas nesse texto. E amanhã você vai acordar e a primeira coisa que você vai tomar é uma decisão, uma escolha.
eu vou acordar, eu vou orar ou não vou orar? Eu vou agradecer a Deus por este dia, ou eu vou reclamar que essa semana vai ser uma luta, um problema, que eu estou cansado. Nós tomamos decisões a todo instante, de toda monta, de toda qualidade, de todo tamanho. E Paulo aqui faz escolhas muito importantes. Primeiro, ele escolhe os companheiros de caminhada dele. Que coisa importante. Paulo, no capítulo 15, no final do capítulo 15, acontece exatamente o desentendimento entre Paulo e Barnabé. Ó, Barnabé aparecendo de novo aqui. Né? Aparece de novo esse desentendimento. E Paulo então fala assim, olha, eu não quero João Marcos para caminhar comigo nesse tempo, porque ele vai atrapalhar a minha missão, o meu propósito, o desafio que eu tenho. Mas começa aqui, no final termina que Paulo escolhe a Silas para levar com ele na segunda viagem. E no capítulo 16 escolhe a Timóteo, um jovem de bom testemunho. Paulo faz escolhas de companheiros para a sua caminhada, e companheiros de bom testemunho. Silas era um dos líderes naquela comunidade em Antioquia, e Timóteo, um jovem de bom testemunho. E no versículo 10, até aqui o capítulo 16, é Lucas que está contando toda esta história, né, registrando. Ele fala que Paulo chegou a Derbe, lá ele escolheu Silas, lá ele escolheu Timóteo. Mas a partir do versículo 10, ele diz assim, quando Paulo teve essa visão, nós nos preparamos. E a partir deste momento, Lucas passa a fazer parte da equipe de Paulo também, da caravana missionária. Um médico, muito pertinente a escolha de um médico para uma viagem missionária. E um homem tal. Eu imagino que Paulo encontrava em Lucas alguém, um interlocutor. Alguém, um médico, e Paulo um intelectual, gente que ele podia conversar no mesmo pé de igualdade. Eu já lhes contei que assisti o culto de 90 anos do pastor Irlande, e o filho dele, neto, falava assim, eu lembro agora do pastor César Tomé, já falecido, que era amigo do pastor Irlande, e que o pastor César Tomé fazia o pastor Irlande rir. Conversavam, os dois pastores, dois líderes, que ele encontrava alguém que não tinha nada para tomar dele, que não desejava usá-lo, e que eles podiam simplesmente conversar e rir, porque eram amigos. Eu tenho a impressão que Lucas era esse homem que Paulo, com a sua mente tão prodigiosa, podia conversar, e que ele levou para registrar tudo que ele fez nas suas viagens. Paulo, então, escolhe seus companheiros de caminhada, e nós precisamos fazer isso. Escolher, organizar a nossa vida a partir da missão. Quem é que me ajuda a realizar a minha missão diante de Deus de maneira melhor? Quem é que não vai atrasar o meu crescimento próximo de Cristo, como João Marcos ia fazer com Paulo, talvez de novo numa missão? Paulo fez escolhas, eu preciso realizar a minha missão. Ele organizou a sua vida a partir da missão. E por isso, escolheu pessoas para caminhar com ele e criou estratégias que pudessem fazer isso. Quando Lucas registra, o versículo 10 mostra que eles organizaram a sua viagem. Depois que Paulo teve a visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Uma das características que a gente organiza a vida a partir da missão é obedecer. Tantas coisas que nós ouvimos, domingo após domingo, que nós aprendemos aula após aula, livro após livro que lemos, revista após revista que estudamos, e que não colocamos em prática. E quando nós encontramos aqui esta equipe missionária, quando eles entenderam o que Deus queria para eles, imediatamente foram fazer as coisas. Vamos viajar, vamos preparar a nossa viagem. Nós já vimos também que os discípulos, quando foram chamados por Jesus, havia essa
esse ato de urgência, largaram as redes imediatamente. Mateus largou a coletoria imediatamente, e foram seguir a Jesus. Não ficaram perdendo tempo, elucubrando, será que é bom, será que vai ser difícil, será que vai ser fácil? Não, vamos fazer aquilo que Deus está nos mandando. Quando chegaram em Filipos, por exemplo, eles sabiam que deveriam procurar um lugar de oração para poder proclamar a palavra, para poder testemunhar. E foram num sábado, que era a folga dos judeus, é o dia do descanso, onde eles poderiam encontrar mais pessoas. Eles concluíram que Deus os havia chamado para lhes pregar o evangelho na Macedônia, e foram para Filipos, encontrar o dia de sábado, encontraram pessoas que pudessem ouvi-los, e foram fazer isso. O que você já concluiu da sua vida? Depois de anos de vida cristã, depois de anos que você foi chamado por Jesus, nós cantamos com tanta alegria, ah, que impressionante amor, rompe com as feridas, rompe com as mentiras, mas Ele foi me buscar. Lembra disso? Você que resistia, você que não queria saber de Jesus, e esse amor te alcançou, o que você concluiu da sua vida a partir disso? O que Ele quer que você faça? Nós precisamos organizar a nossa vida a partir da missão que Jesus nos deu. Tem nos deixado no mundo para pregar o seu evangelho, para compartilhar o seu evangelho, para ser obediente a Ele, indo em todo lugar que Ele manda ir. Então nós precisamos organizar a nossa vida a partir da nossa missão e começar a fazer escolhas que glorifiquem a Deus. As amizades que glorificam a Deus, os caminhos que glorificam a Deus, as companhias que glorificam a Deus, as missões que glorificam a Deus, obedecendo-o, seguindo-o, gerando estratégias para poder fazer isso, organizando a nossa vida a partir da nossa missão. Então organize a sua vida a partir da missão. Conclua o que foi que Deus fez, o que foi que Deus disse quando o chamou, quando disse que você deveria cuidar dessa vida que agora Ele estava oferecendo a você. Segunda atitude é não somente organizar a vida. Ontem nós só falávamos sobre um planner. A gente vai ter um trabalho nos casais, vai falar sobre vida, vai falar sobre finanças, não é? E o pessoal que trabalha com economia, administração, tem lá um planner, né? Um orçamento. Para nós que somos meros mortais, você precisa fazer um orçamento, não é? Quanto é que vai entrar de salário, do meu, da esposa, do tal, da família toda, e o que nós vamos gastar agora? Pagar aluguel, pagar prestação do carro, água, luz. Você tem que fazer um planejamento, não é? Quero guardar um dinheiro para trocar de carro, para fazer uma viagem, para celebrar aniversário de casamento. A gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer um planejamento para isso. Quantos planejamentos você já fez que você não aplicou na vida? Não é? Esse ano eu vou trocar de carro, e passa o ano, passa dois, e não consegue. Eu vou guardar 10% na poupança, e passa um mês, passa, o carro quebra, tem que comprar remédio, fazer um exame, surge um curso, não sei o quê, e passa o ano, não guardou um centavo. Então, nós somos pródigos, capazes de fazer isso. Quantos apelos na igreja o pastor fez? Nessa igreja, tem gente que nasceu aqui. Quantos apelos foram feitos? Que você foi tocado, levantou a mão, veio à frente, prometeu a Jesus e não cumpriu. Então nós precisamos mais do que criar uma agenda, organizar a nossa vida a partir da missão, viver a vida a partir da missão. Um grande pecado que muitos cometem é que eles conhecem muito a respeito de Jesus, sabem que precisam abraçar a Jesus, sabem o caminho que Jesus está trilhando, mas não o abraçam de fato. Não laçam o seu braço com Jesus e dizem assim, daqui ninguém me tira, eu vou ficar agarrado com o Senhor, custe o que custar. Então nós precisamos viver a vida a partir da missão, fazendo uma agenda a partir da missão.
encontre tempo e recursos para o reino de Deus. Encontre tempo e recursos para a sua igreja local. Veja que nos versículos 4 e 5 desse capítulo 16 diz que Paulo tinha estado em Jerusalém, para o concílio de Jerusalém, que deu algumas determinações para todas as igrejas. Havia aquela discussão lá de Gálatas, você se lembra que Paulo pregou o evangelho na sua primeira viagem, e depois algumas pessoas foram lá dizendo assim, olha, não basta aceitar Jesus pela fé, é preciso guardar o sábado, se circuncidar, não comer carne de porco, uma série de coisas. E Paulo então fica irritado com isso e diz, olha, se aparecer até um anjo pregando uma coisa diferente do que eu tenho falado para vocês, que seja considerado maldição. E isso é um problema tão grande que Paulo tem que voltar a Jerusalém para dizer, olha, tem gente saindo daqui, indo lá estragar as igrejas da Galácia, com um falso evangelho. E aí os apóstolos, a igreja se reúne em Jerusalém e chega à conclusão que eles precisam, Paulo vai pregar este evangelho aos gentios, Pedro vai continuar aqui com os judeus, mas a gente não deve colocar nenhum tipo de empecilho sobre a fé dos gentios. E eles fazem cartas que deveriam ser distribuídas a todas as igrejas, dizendo assim, olha, essa foi a decisão do concílio, fiquem em paz, vivam pela graça de Deus. Então, o versículo 4 e 5 diz que Paulo, Silas, iam nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Essas decisões estão no capítulo 15. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número. A igreja local é o agente de Deus. A igreja é a maneira pela qual Deus hoje se comunica com o mundo, se mostra ao mundo. E esta igreja local é a igreja de Jesus Cristo, é o corpo de Cristo. Então, eu sei que hoje está muito comum, não, eu assisto o culto pela internet, eu mando contribuição lá para a comunidade da China, e eu não tenho vínculos com ninguém. Mas veja que Paulo trabalhava para fortalecer a igreja local. Ele foi mandado com cartas às comunidades. Nós precisamos aprender a viver este evangelho, a viver a missão na igreja local. Nessa comunidade de fé, onde nós abraçamos e olhamos e enxergamos as necessidades, as lutas, as vitórias, no olhar do nosso irmão. Naquilo que eu tenho insistido, quando a gente tem alguém que a gente pode servir de maneira concreta. E eles também serviam ao reino, serviam à igreja local, tem endereço, tem um prédio onde o pessoal se reúne, é importante, mas não perdiam esta visão de que precisavam sair pelo mundo pregando o evangelho. É assim que Paulo diz, a partir do verso 6, eles vão para a Galácia, para a Frígia. Eu gosto de lembrar os irmãos que quando você olha o mapa e pega todos esses nomes que são citados aqui, a Galácia, a Frígia, a província da Ásia, a Mísia, até chegar em Troade, é como se Paulo estivesse indo para o Nordeste. Vamos lá em direção ao Oriente, mais para o Oriente. E daqui a pouco o Espírito vai impedindo, e eles não conseguem ir para lá, eles começam a andar, voltando para o Nordeste, para o Noroeste, estava indo para Nordeste, volta para Noroeste, até chegar em Troade, que aí é para atravessar o mar e chegar naquilo que é a Europa hoje, na Grécia, naquela região da Grécia. Então eles estavam com a visão de ganhar o mundo. Deus colocou que o coração deles pendesse para o Ocidente. E o Evangelho entrou na Europa e chegou até nós. Então, faça sua agenda a partir da missão, encontrando tempo e recursos para o reino, encontrando tempo e recursos para a sua comunidade de fé. Agora foi feito um apelo, olha, nós temos um grande trabalho aqui, na rua da nossa igreja, da sua comunidade local. Não adianta você entender o que está acontecendo lá na China, lá na África, e não se envolver com o trabalho da sua igreja local. Você quer glorificar a Deus? Viva a vida a partir da missão neste lugar, usando esta agenda. Algo muito importante que a gente precisa compreender e aprender é andar no Espírito. Como eu disse, eu estou falando de algo real. Quando você vai andar abraçado com Jesus.
Andar guiado pelo Espírito. O Espírito vai te impulsionar para o ordinário. Tem muita gente que tem a ideia de que precisa de uma oração forte, que precisa de algo inusitado, algo especial, para que possa começar a fazer as coisas comuns da vida. Você acorda segunda-feira, tem um monte de coisa para fazer. Eu lembro da minha mãe, que era dona de casa, não é? E ela tinha que lavar a louça, lavar roupa, estender roupa e recolher roupa e passar roupa e varrer quintal e varrer casa e deixar tudo pronto para quando o marido dela chegasse de noite tudo estivesse em ordem. Era só jantar. Um monte de tarefas que parece que não tem muita coisa para fazer quem fica em casa. Se você vai para o serviço, gostando ou não, fazendo chuva ou não, estando frio ou não, você tem que ir para cima das suas coisas. Isso é o normal, o necessário. Todo dia tem que tomar ônibus, pegar a linha prata aí e cumprir uma série de tarefas que são importantes. Eu já lhes contei que antes de deixar a vida profissional para me dedicar ao ministério, eu era chefe de compras. E eu me lembro que eu tinha que comprar papel higiênico para o shopping center que eu trabalhava. E chegava uma hora que cansava. Você comprar 20 mil rolos de papel higiênico. Quando chegava o tempo de Natal, era 20 mil por semana. O pessoal roubava muito rolo de papel higiênico pequeno. Por isso que eles começaram a fazer aquele grande. E chegava uma hora que eu falava, tem que comprar de novo, de novo. Antes de comprar isso, eu trabalhei em metalúrgica. Era comprar parafuso. Mas, de novo, já acabou esse parafuso? Como é que pode chegar mal acabou uma requisição de chegar, chega outra pedindo coisa. E olha, irmãos, é aquela rotina que te precisava ser envolvida. A vida cristã também tem essa questão do ordinário. De um momento assim que parece que não vai acontecer nada de milagroso. Que anjo nenhum vai aparecer para nós. E quando você encontra essa história de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, você encontra a importância que eles davam à oração. Quando a gente fala dessa experiência deles tentando ir para Nordeste e Deus os encarregando de ir para Noroeste, isso não aconteceu de uma hora para outra. Eles foram para aquela cidade. Chegou lá, as coisas não funcionaram. Não estava dando certo, coisa que não prospera, as portas não se abrem. E foram andando. Talvez isso levou alguns meses para eles perceberem o que Deus estava fazendo com a vida deles. Com certeza, quando eles perceberam que nessa cidade a coisa não prospera, sempre tem alguém falando, está vendo? A gente ouviu a voz de Deus errado, está no lugar errado. Né? Eu já falei para os irmãos, já pensou Silas, vendo os problemas que estava enfrentando, e dizendo assim, eu devia ter ido com Barnabé. Sabe? Por que eu fui escolher vir com Paulo? Não é? E sempre vai ter alguém que não vai perceber, não tem sensibilidade para perceber o que o Espírito está fazendo. Claro que Lucas está escrevendo depois que tudo aconteceu. Mas naquele burburinho, por que não vamos para cá? Por que não dá certo aqui? A gente planejou aqui, não está dando certo. Vamos fazer dessa maneira até chegar finalmente ao lugar onde Deus pôde falar claramente com Paulo e mostrar. E todos eles, então, concluíram o que Deus queria para a vida deles. Eles estavam orando esse tempo todo. E quando eles chegaram lá em Filipos, já entendendo o que Deus havia pedido para eles, verso 13 diz que eles, no sábado, saindo da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. A gente precisa orar. Orar, orar e orar. Não uma oração do extraordinário, mas uma oração como aquele quarto fechado, que você entra sozinho. Ninguém te vê. Ninguém ouve a sua bonita oração, como você chama Deus de tu, Senhor. Sabe? É aquela oração onde você está sozinho com Deus. Muita oração. Vida de oração. Eu sei que tem muita gente com dificuldade de encontrar um jeito de colocar na sua agenda uma oração pelo Google Meet, ou vir numa quarta-feira para orar. Amém aí, irmãos?
Porque isso é verdade. Teve alguns corajosos que disseram, é verdade o que o senhor está falando. Eu espero que o Espírito Santo quebre as suas mentiras, quando você fala assim, não é bem assim, pastor. Espero, sinceramente, que isso aconteça. Eles foram testemunhar, no versículo 13, sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. E uma delas ouviu o que eles tinham falado e se converteu. Deus concedeu a ela arrependimento. Essa mulher chamada Lídia teve seus olhos abertos. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem. Eles batizam a Lídia. Nos versos 14 e 15 relata isso. E nos versos 31 e 33 diz que eles também testemunham, pregam a palavra àquele carcereiro. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Esta é a mensagem. Mas depois diz que, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Eles falaram enquanto aquele carcereiro queria se matar no cárcere, mas chegando na casa deles, testemunharam e pregaram a palavra a eles. Isso é devoção, isso é direção do Espírito no ordinário da vida. Sabe? É quando a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais veem na sua vida que você fala com Deus, que você busca a Deus em oração e que você está disposto a testemunhar, a falar de Jesus. Quando você abre a boca para testemunhar de Jesus, para falar de Jesus, inclusive para as outras pessoas. Isso é a direção do Espírito no ordinário. Não precisa de nada de extraordinário. Também a direção do Espírito no ordinário, na fidelidade nas adversidades. Como a gente lamenta quando encontra um crente frágil, fraco. Lembra de Jesus falando para Pedro, Pedro, o diabo pediu vocês, todos os apóstolos, para cirandar vocês. Mas eu orei por você. Eu roguei por você, para que a sua fé não seja em vão, não seja inútil. Para quando chegar a adversidade, você possa ter uma reação de um verdadeiro discípulo de Jesus. Estes discípulos, Paulo e Silas especialmente, é aqueles que diante das dificuldades, diante dos impedimentos, inclusive dados por Deus, eles não desistem. Eles querem entender o que é que Deus está falando, por que a gente não deve ir para a Ásia, mas deve ir para Troade. E finalmente, porque não desistiram de buscar a Deus, descobriram o que Deus estava dizendo para eles. Passa a Macedônia, ajuda-nos. Então eles concluíram o que Deus tinha chamado, Deus tinha chamado eles para pregar o Evangelho naquele lugar. O impedimento, não estou entendendo a voz do Espírito. Já passou por um momento assim? Não estou compreendendo direito? Estou indo para a Ásia e não está dando certo, o que está acontecendo? Até que parece que Deus faz assim com a gente, ó, pum, encaixou. Agora eu estou entendendo. Aconteceu isso com eles. Mas já pensou quando você não ouve a voz de Deus, ou se sente só nessa caminhada? O Senhor não me chamou? O Senhor não mandou? Não estou cumprindo a missão? Por que as coisas não estão funcionando como eu gostaria? É preciso ter fidelidade nas adversidades, que foi o que aconteceu também dentro do cárcere. Não havia lamentação, não havia reclamação. A história diz que Paulo e Silas estavam no tronco. E não diz onde estava Timóteo e Lucas, que faziam parte da equipe. E Paulo e Silas podiam estar lá, aqueles dois, hein? Picaram o burro, deixaram a gente aqui sofrendo, sozinhos. Mas a Bíblia diz, Lucas registra que Paulo e Silas à meia-noite estavam orando, irmãos. Orando e cantando hinos de louvor a Deus. E sabe, ser fiel nas adversidades é um grande testemunho. Louvor na adversidade é um testemunho. Como nós dissemos, é muito ruim quando a gente encontra um crente frágil, cuja fé é inútil. Mas como é bom quando encontramos aquele irmão que pode testemunhar e vem fortalecer a nossa fé. Passei por muitas dificuldades,
como Paulo vai falar para Timóteo, dizendo assim, você se lembra do que eu passei, Timóteo? De quantas perseguições me ocorreram em Listra, em Derbe, em Icônio? Mas ele diz assim, de todas o Senhor me livrou. E isso é um testemunho que Paulo dava a Timóteo. Nós precisamos ser fiéis à direção do Espírito Santo no ordinário. Quando eu tenho uma vontade de desistir, quando eu tenho uma vontade de não fazer a vontade de Deus, e Deus fala assim, não, você vai levantar de novo, vai orar, você vai cantar um hino de novo, você vai servir de novo, você vai continuar essa caminhada com o Senhor. Você vai continuar servindo as igrejas como nós já lemos. Então o Espírito Santo de Deus nos conduz no ordinário, mas também nos conduz no extraordinário. O Espírito Santo que nos impulsiona, veja que é o Espírito que impede que eles façam a coisa errada. Talvez no primeiro instante eu não estou entendendo, mas depois eles concluíram, ainda bem que o Espírito nos impediu de ir para lá, porque ele queria que a gente fosse para Troade e passasse para Macedônia. E meus irmãos, quando nossos olhos são desvendados para as coisas que Deus está fazendo, isso é tão maravilhoso. Como se enche de alegria o nosso coração, como se fortalece a nossa fé, quando a gente percebe que Deus esteve conduzindo as coisas, que Deus sabia o que estava fazendo. E a gente chega à conclusão que ainda bem que Deus não me deixou sozinho. Como eu digo, né? Deus me livre e guarde de mim mesmo. Porque se for me deixar por minha conta e risco, eu vou fazer a coisa errada. Mas às vezes Ele nos impede de fazer a coisa errada, porque Ele quer nos levar para o seu caminho. É assim que Ele nos impulsiona para o extraordinário, mandando uma visão clara e definitiva para Paulo. Não há mais dúvidas. Paulo tem um sonho, tem uma visão durante a noite. E de vez em quando eu encontro algumas pessoas que falam isso. Aliás, nós ouvimos isso hoje aqui, a irmã Rose falando, Deus falou comigo, a irmã foi um instrumento de Deus para falar comigo. Graças a Deus por isso. Quantas vezes, como eu também dei o testemunho aqui, o pastor Lourival falando, olha, está mais perto do fim do que quando começou. Ele não precisou dizer para mim, seja perseverante, permaneça, vá até o fim. Mas Deus o usou para lembrar para mim, olha, Edivaldo, você tem que passar por isso, senão você não sabe o que é perseverança. Você nunca vai experimentar, não vai ter os frutos dessa perseverança. Então nós precisamos compreender que esse tipo de visão, Deus ainda continua falando conosco, vindo ao nosso encontro. Quantas pessoas entram num culto como esse? Tristes, amarguradas, revoltadas, desesperançosas. Eu já vi gente que falou, lembro de um irmão que contou no seu testemunho que, olha, eu entrei na igreja, eu tinha uma faca e eu estava indo para casa matar meu enteado. Aí eu resolvi passar, vi a igreja aberta e entrei. E ali Deus falou comigo. O pregador, a pessoa que o recebeu, quem deu uma palavra para ele, por vezes não tem a menor consciência do que Deus está fazendo, das visões que Deus está dando, das palavras que Deus está falando ao coração dessas pessoas. Mas Deus ainda faz isso, confirmando a sua vontade para a vida das pessoas. Ainda expulsa demônios. Eu falei de tantos sentimentos ruins que as pessoas têm e trazem por vezes na igreja, os próprios crentes agasalham em seu coração. Mas existem pessoas que são completamente dominadas pelo inimigo, que estão a um passo de deixar que o demônio tome conta do seu coração. E o nome de Jesus continua curando e expulsando o demônio da vida das pessoas, trazendo salvação e libertação. E experimentamos milagres da parte de Deus. Veja que, milagrosamente, um terremoto arrebentou as cadeias, as portas das cadeias, né? As portas se abriram. Isso seria natural, uma explicação natural. Olha, teve um terremoto e as paredes se mexeram e os batentes se soltaram. As portas se abriram. Mas Lucas registra que todos, as correntes de todos, Paulo e Silas estavam no tronco, acorrentados ao tronco.
a corrente de todos se soltaram. E isso o terremoto não faz. Lucas não registra quantos presos estavam ali, mas diz que todos eles foram soltos. Milagres de Deus, porque nosso Deus é um Deus vivo. Então ele se manifesta, ele continua fazendo milagres. Este Espírito Santo de Deus nos impulsiona também para viver este extraordinário. Eu queria pensar com você um pouquinho, um cálculo na sua agenda, daria quanto tempo para Deus no seu ordinário? Se a sua agenda pudesse ser revista e calculada, quanto tempo daria para perceber que você vive com Deus? Não somente que a agenda existe, que o plano está lá, que a estratégia está lá, mas que você andou de braço dado, abraçado com Jesus no meio da sua vida do ordinário. Quanto tempo faz que você não serve? Na vida da sua igreja local. Quantas vezes esse ano você disse assim, não posso, não vou poder, não vai dar? Quantas vezes nesse ano você teve que dizer assim, olha, eu não tenho tempo. Né? Uma pessoa fala, eu queria tanto, mas não posso. Eu não tenho tempo. Ou quantas vezes você diz assim, olha, eu tenho um compromisso e por isso eu não vou poder participar disso, fazer aquilo, servir naquilo. Isso revela um pouco de se nós vivemos a nossa vida a partir da missão. Eu quero encerrar, porque todos nós precisamos de tempos em tempos de ser visitados por Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, tem uma influência sobre a nossa vida, mas de tempos em tempos a gente precisa que Deus venha assim, de uma maneira pontual sobre a nossa vida, para poder indicar um caminho claro da sua vontade para a nossa vida, nos impelindo a mais obediência, a mais serviço, a mais oração, a mais poder, a mais testemunho e a mais fruto. Então a pergunta que eu fiz foi, quando foi que você ouviu a voz de Deus a última vez? Falando para você de maneira muito clara. Como eu disse, de vez em quando a gente precisa que Deus venha falar com a gente de maneira muito clara. Essa é uma pergunta que você precisa responder. Quando foi a última vez? Pastor, foi... Cálculo, soma, precisa de mais dedo, os dedos da mão não dá, porque faz muito tempo que você está andando assim, sem ter uma experiência com Deus, que quebrante o seu coração, que arranque as cadeias que te prendem. Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Uma segunda, talvez você fale assim, pastor, Deus tem falado comigo. Amém. O que você concluiu da última vez que Deus falou com você? Deus falou. E você concluiu o quê? O que foi que você fez com o que Deus falou para você? Nessa última vez que Deus falou. Se nós queremos glorificar a Deus com a nossa vida, nós precisamos nos abraçar a Jesus, nos agarrar em Jesus e permitir que Ele vá dirigindo a nossa vida, esses planos que nós temos para a vida, e que a gente possa ser conduzido pelo Espírito a um serviço ordinário e a experimentar de maneira extraordinária a vontade de Deus para a nossa vida. Isso não é apenas teoria, como nós vimos a história da vida de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, essa caminhada com Deus, que enfrenta adversidades, que ora, que testemunha, que proclama, que diante das lutas permanece fiel, que ouve a voz do Espírito e que alcança outras pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus. Quanto tempo faz que você não é visitado pelo Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, com uma transformação tremenda? E o que você fez depois que você foi visitado pelo Espírito Santo de Deus? Queria que você respondesse isso enquanto você ora e falasse com Deus.
E vamos pensar aqui que todos nós aqui somos como Paulo e Sila presos. E que aquilo que emitirmos da nossa boca vai ser ouvido por quem está ao nosso redor. Aquele seu vizinho, aquele seu parente, aquele seu colega de trabalho. Você é o instrumento que Deus tem e quer usar para levar o seu evangelho a estas pessoas. Cada um orando no seu lugar. Deus querido, mais uma vez nós vimos diante de Ti e nos prostramos, Deus, aos Teus pés. Reconhecendo a Sua grandeza, a Sua soberania, que Tu és o único Deus verdadeiro. Nós nos rendemos também aos Teus planos e propósitos para a nossa vida. E Te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza a ajustar, ó Deus, a nossa vida, a nossa agenda, aos Teus planos, de tal maneira que isso glorifique o Teu nome. Nós Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude, ó Deus, em nossas fraquezas, no dia a dia, nas questões, ó Deus, que enfrentamos, para que em tudo, ó Deus, enquanto oramos e testemunhamos e enfrentamos, ó Deus, as adversidades, em tudo, os nossos lábios possam glorificar o Teu nome, as nossas atitudes possam ser um testemunho ao mundo de que a nossa vida pertence a Ti, de que fomos crucificados com Cristo, que já não vivemos, já não nos pertencemos, mas que Cristo vive em nós. Nós queremos dar frutos que glorifiquem o Pai. Usa-nos, ó Deus, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.